vai acontecer? Acho que foi para nós mesmo. Foi, né? Então tá bom. Uhum. Bom Vamos dia. retomar. Bom dia. Então vamos retomar então daqui da parte das respostas do réu. Eu repasso novamente o assunto, não é tão complicado também. Bom, a gente está falando agora de respostas do réu. Então a gente vai sempre refazer esse começo aqui para poder marcar bastante com vocês as etapas de um processo, porque a gente tem que saber isso, como se diz, de cabeça, né? Decor. Todo processo ele vai ter lá o seu início, feito por meio de uma petição inicial. Essa petição inicial ela necessariamente tem que ser distribuída, não tem outro mecanismo, não há outra forma que isso possa acontecer. Em sendo distribuída, ela necessariamente também vai passar pelas mãos de um juiz. Um processo não existe sem a figura de um juiz. Nada acontece num processo que não seja por meio dele. Às vezes, vocês podem observar ou vão observar que a gente tem a figura do escrivão, né, dos assessores, do estagiário que estão tudo ali no entorno do processo, que também trabalham nesse processo, mas sempre sobre a supervisão de um magistrado. Né? Então, nada vai acontecer no processo que ele não autorize, não mande fazer, ou pelo menos tinha a responsabilidade de supervisionar. Né? Pois bem, esse juiz, ao pegar essa documentação, ele vai ter três caminhos. O primeiro caminho é o caminho da emenda, em que ele manda corrigir esse processo, em que, sendo corrigido, vai fluir normalmente, não vai haver nenhum problema no andamento desse processo. Caso a pessoa não emende, aí vai para o indeferimento, né? Ele vai indeferir. Mesma coisa pode acontecer quando já há um erro ali que não tem a solução de imediato, não dê para consertar. Ele vai indeferir essa petição imediatamente. Esse imediatamente não é tão imediatamente assim, porque, via de regra, ele acaba mandando o autor se manifestar sobre aquele erro, para explicar, de repente, ouvir o autor antes de pôr fim ao processo. Isso em razão até do contraditório. De qualquer maneira, são três etapas: emenda, indeferimento, ou ainda ele pode, e é o que normalmente acontece, determinar o prosseguimento desse processo por meio da citação em que vai ocorrer em qualquer uma delas. A única coisa de citação que gosto de sempre chamar a atenção, já foi objeto de pergunta, se eu não me engano, desta turma mesmo, se pode começar diretamente com o edital. Pode, se a pessoa de fato não souber aonde o réu está, a modalidade inicial é a citação por edital. Tá? Mas isso sempre falo também que é a última alternativa. Sempre que puder citar o réu pessoalmente, seja pelo correio, por qualquer um dos mecanismos, correio, oficial, cartório eletrônico, é muito melhor, porque você vai ter a garantia de que ele está sabendo do processo e não vai poder no futuro alegar eventual nulidade. Enfim, essa citação também acontece já para que ele venha participar, né? Ele é citado e intimado a participar de uma audiência de conciliação ou mediação. Já vimos a separação entre uma e outra. E depois, em não havendo o acordo, aí vai seguir, né, dando um prazo esse que é de 15 dias, para que ele possa oferecer a sua resposta, né, para que o réu possa oferecer a sua resposta. A gente coloca respostas do réu, e na verdade eram muitas, até o Código de 73, o Código de Processo que estava em vigor antes de 2015, eram inúmeras as hipóteses que a gente tinha para o réu poder se manifestar. Eram pelo menos aí, sem muito exagero, 11 formas diferentes de defesa que o réu podia ter. Era um momento em que o aluno ficava desesperado, porque para cada tipo de situação era um tipo de resposta. Então, se você quisesse alegar a incompetência, se fosse absoluta, era na contestação. Se fosse relativa, você tinha que estar com uma exceção de incompetência. Impugnação valor da causa, era uma peça separada. Então, você tinha diversos tipos pequenos de defesa
e você tinha que optar corretamente por um ou por outro, né? Hoje não, hoje a coisa ficou mais concentrado dentro da contestação. De qualquer maneira, o réu ainda pode manter-se inerte, ele pode não contestar, pode não fazer nada, pode ignorar a citação que lhe foi apresentada, e o processo nem por isso vai parar. A gente já aprendeu que contestação é um ônus, né, o ônus da contestação, e que o réu não é obrigado a contestar por conta disso. Ele contesta se ele quiser. Agora, se ele não contestar, né, e contraditório é dar a possibilidade para que ele se defenda, contraditório não é ele se defender, é dar a ele essa oportunidade. Se ele não o fizer, haverá a consequência, que é a revelia, né? O principal efeito da revelia é presumir-se verdadeiro tudo aquilo que o autor alegou. É o principal efeito, é o efeito mais severo, digamos assim. Não quer dizer que o réu não vá poder voltar a participar do processo. Isso a gente vai aprender, né, daqui a uma ou duas aulas, a gente vai voltar a falar dessa revelia aí, porque ela tem algumas coisas, algumas peculiaridades. E se ele for revel, além da presunção de veracidade, ele não será mais intimado dos demais atos do processo. Ele não vai ficar sabendo o que está acontecendo, ok? A terceira possibilidade de ação do nosso réu seria ali o tal do reconhecimento jurídico do pedido. É quando ele de fato assume que o autor tem razão, né? Por que ele faria isso? Até como forma de pôr fim ao processo, né? Evitar a delonga processual, a demora nessa tramitação do processo. Ok? Raro de acontecer, mas é uma hipótese e também será estudada um pouquinho mais de detalhe para nós. Embora não tenha tanta coisa assim, mas a gente vai parar uma hora só para falar disso. E finalmente chegamos aqui à resposta do réu, né? Não é a única, né? A gente tem a contestação, que é a principal. Antes eram 11, hoje não são mais 11, hoje você tem basicamente ali duas ou três, dependendo da situação, mas a primeira delas é a contestação. Você tem a possibilidade também da reconvenção, e uma terceira que eu não coloquei aqui, que seriam as exceções, por exemplo, de que ainda existe, de para discutir a suspeição ou impedimento do nosso juiz. Ok? Então, mas basicamente, o grande viés mesmo de resposta do réu é a contestação. E quando se fala em contestação, nós temos que estar atento a algumas circunstâncias, né? Que ela é a principal peça de defesa. Enquanto defesa, nós temos ali basicamente duas formas de defesa. A defesa processual, que é o que a gente vai trabalhar aqui, que é aquilo que a gente estuda em processo civil. Você aprende os aspectos processuais e, por óbvio, tem a parte de direito material, que é a parte em que o processo civil vai buscar lá socorro no direito civil, no direito empresarial, no tributário, no administrativo. É quando se discute ali, digamos assim, o próprio direito. Quando a gente fala de processo, a gente está vendo se os aspectos, digamos assim, técnicos do fazer estão sendo observados. Você não está preocupado com o direito da pessoa, né? Eu poderia ficar aqui a vida inteira falando de processo civil, sem me preocupar se o direito dela será ou não será atendido. O processo civil é o mecanismo por meio do qual a gente procura atingir o resultado, que é dar à pessoa um direito. Ok? Mas há que se separar. Uma coisa é o direito em si, essa pessoa tem direito a receber uma conta, se ele é pai de uma criança, se o barulho é excessivo, enfim. Essa discussão é o cerne do problema, é aquilo que as pessoas querem que resolva. O processo civil, a gente também tem essa preocupação, mas não é a maior preocupação. Por isso que se fala na autonomia do direito processual civil, né? Você pode ter um processo, você pode ter instrumentos, mas não necessariamente vai ter lá o resultado. É como se fôssemos os instrumentos que o médico utiliza numa cirurgia. Você tem lá o bisturi, tem lá a anestesia, mas você não trata da doença
em si. Você extirpa a doença, você faz o corte, faz a cirurgia, né? Como você faz. Agora, a doença em si, o restabelecimento depende lá do direito material. Perfeito? Também, quando a gente está falando de defesa, eu tenho a contestação em si agora, ela tem duas estruturas, digamos assim. Defendendo processo, você vai ter questões processuais que podem ser corrigidas, são questões processuais que dão para você fazer o acertamento no processo, que seria a primeira delas aqui, se não me engano, que eu separei em competência, em que se a pessoa propõe a ação no local errado, o juiz vai remeter o processo para o órgão competente. Por exemplo, você é uma ação ah, que discute lá a questão de direito público, né, recurso financeiro, aí você vai propor ação chamada vara da fazenda pública. Então, se você tem, igual Maringá tem vara da fazenda pública, se você vai discutir contra o município, se você ajuiza a ação na vara civil, o juiz da vara civil vai mandar o processo para a vara da fazenda pública. Então, isso que a gente chama de dilatório, né? Por que que é dilatória? Porque ela dilata no tempo o andamento do processo, não põe fim ao processo, mas adia, né, esse andamento processual. Perfeito? A segunda modalidade de defesa, na mesma peça processual, você vai ter lá as chamadas defesas peremptórias, que são questões processuais que levam ao fim do processo. O processo não vai continuar se você conseguir provar essa situação processual. Uma delas aqui é coisa julgada, né? Se você demonstrar para o juiz que já teve um outro caso idêntico a esse, que tramitou em outro processo e já foi sentenciado, está ali, né? É o momento da chamada coisa julgada, né? O juiz acatando isso, o processo acaba ali, será colocado fim ao processo. Perfeito? Então, essa aí é a ideia da defesa. Então, você tem dentro da contestação, você vai discutir o processo e vai discutir o mérito. Dentro das questões processuais, você tem questões processuais que atrasam o processo, que são dilatórias, e tem questões processuais que põem fim ao processo, que são as defesas peremptória ou peremptórias. Ok? Bom, quando você fala de contestação, você necessita, né, de entender também essa peça isoladamente. Então, a gente agora vai falar somente da contestação, né? Os aspectos passados foram aqueles que, por falha ali do sistema, eu não consegui atender as demandas de vocês. Ficou alguma dúvida, alguma coisa que mereça algum comentário extra? Ou posso ir diretamente para a contestação? Quando a gente fala de contestação, a gente tem que começar diretamente com essa expressão aí, ó, toda a matéria de defesa. Então, a contestação é a única oportunidade em que o réu tem para dar a sua versão dos fatos, ok? Sempre gosto de dizer nessa parte aqui que processo não é igual em filme americano, que você pode ir lá no último minuto da audiência aparecer com uma testemunha nova, né, inverter toda a situação processual. Aqui no direito brasileiro não tem esse negócio, não. Aqui você não tem a tal da carta na manga. Você tem que apresentar a sua defesa de imediato. Está lá no 336, incumbe ao réu alegar na contestação toda a matéria de defesa. Então, aqui é o momento que ele tem para apresentar a sua defesa. Ele precisa fazê-lo de imediato. Não dá para deixar para depois, né? E se deixar para depois, eu posso ter a chamada revelia parcial. Ou seja, eu aquilo que eu deixei de contestar, né? Apresentei diversos argumentos, né? Aquilo que eu não argumentei contrariamente, aquilo me traz uma revelia, mesmo que parcial. Então, há que se tomar muito cuidado quando está se fazendo defesa para não esquecer de falar de tudo aquilo que foi tratado dentro da nossa petição inicial e documentação, é claro. Ok? Então, esse é o primeiro alerta que fica aí para vocês desde já.
E essa contestação, ela terá um prazo de 15 dias para poder ser apresentado. E aí tem toda a questão de contagem de prazo, que a gente já aprendeu no semestre passado, bimestre passado, mas tem alguns detalhezinhos aqui que a gente precisa aprofundar. Então, a gente aprendeu a contagem, aprendemos que a contagem é feita em dias úteis, aprendemos que esse prazo ele tem início sempre também em dia útil. Então, todos esses aspectos a gente trabalhou em aulas passadas. Só que agora a gente tem que aprender o termo inicial, né? Quando que começa essa contagem desses 15 dias? Então, a gente tem basicamente, a lei traz basicamente aí 3 formas. A primeira delas, eu conto o prazo dessa contestação a partir lá da data da audiência de conciliação e mediação. Então, ou se eu tive várias audiências de conciliação e mediação, a partir da última. Em outras palavras, é contado a partir do momento em que não há acordo. Então, eu posso ter realizando diversas audiências de conciliação, até que chega um momento que uma das partes fala, ó, daqui para frente não há mais acordo, a gente não vai mais negociar. Então, a partir dali começa a contagem do nosso prazo. E o prazo é contado da forma que aprendemos. Então, vamos dizer que a audiência de conciliação foi hoje, né? Se não houve acordo hoje, eu vou contar a partir de hoje, né, 15 dias úteis. Só que se a partir de hoje não inclui o dia 17. Então, já começo 18, 19, 20, 21. 21 é uma sexta-feira. Então, eu não conto nem 22, nem 23, retomo 24, 25, 26 e assim sucessivamente até concluirmos 15 dias úteis. Perfeito? Então, essa é a primeira forma de conciliação, desculpa, é a primeira forma de contagem, que é a corriqueira, é a que se espera que aconteça, é esta forma aqui. Então, houve audiência, não houve acordo, sempre vai ser feito a contagem a partir dali. Pergunta do Mário, sempre se exclui o primeiro dia? Sempre, né? Sempre você vai fazer a contagem desta forma. Sempre excluindo o dia em que o ato aconteceu e começa no dia seguinte. Perfeito, Marlon? A segunda forma que você tem de início de contagem é feito ali, então, do pedido do cancelamento da audiência. Então, o réu o autor, melhor dizendo, ele diz que tem interesse na contestação, na inicial, ou não tem interesse na inicial. Claro que ele é o autor, não é ele que vai se defender. Agora, o réu, a gente aprendeu que ele pode apresentar até 10 dias antes dessa audiência, se ele se manifestar dizendo que não tem interesse. Então, se ele peticionar ao juiz dizendo que ele não tem interesse, então da data do protocolo dele, ele começa a contagem. Da mesma forma, protocolo hoje, dia 17, começa a contagem a partir do dia 18, dos 15 dias úteis para que ele possa apresentar a sua defesa. Então, fica bem fácil de entender. Se teve audiência e não houve acordo, a partir dali. Se o réu diz que não quer a audiência, então a partir do momento que ele disse que não quer esta audiência, já começa então a decorrer o prazo para sua defesa. Avançando, a terceira e última hipótese aqui, ó, isso aqui eu esqueci de mencionar, né, se for vários os réus, se for um litisconsórcio passivo, preciso que todos eles tenham se manifestado dizendo que não tem interesse nessa audiência. Então, está ali no 334, parágrafo 6º, é aquilo que eu já mencionei, o código ele é especialista em fazer referência a outro artigo, aí você tem que ficar indo buscar outro artigo para ler, para entender. Então, se são vários os réus, todos eles vão ter que dizer que não tem interesse na conciliação. Por quê? Se um deles não se manifestar ou ficar quieto, a audiência de conciliação irá se realizar. Perfeito? Terceira forma é da data do 231. O que é esse 231 ali? Então, nos demais casos. Quais são esses demais casos? Eu posso ter processo em que eu não vou ter audiência, que são lá
questão, por exemplo, dos direitos indisponíveis. Então, são de ações que não têm audiência de conciliação que vai diretamente. Um deles, a gente pode mencionar aqui, que é a ação da investigação de paternidade. Tecnicamente, não é necessário uma audiência de conciliação, porque paternidade é um direito indisponível. A gente até observa que alguns juízes marcam, mas não seria obrigatório. Para essas ações em que não é obrigatória a conciliação, prestem atenção a isso, se não houver audiência de conciliação, será contado a partir da data da juntada aos autos do aviso de recebimento, do mandado, ou da ocorrência da citação junto ali ao escrivão, enfim, é da forma que nós havíamos aprendido até então, né? Até então a gente aprendeu a fazer a contagem a partir da data da juntada. Eu não tinha apresentado ainda a conciliação, então não contei nenhum prazo com vocês a partir da existência dessa audiência. Então, o 231 é aquela forma que a gente aprendeu a fazer a contagem no semestre passado. Perfeito? Então, esse aqui é o mecanismo que a gente tem para fim de início da contagem da nossa contestação. Perfeito? Bom, finalmente chegamos aí especificamente à estrutura da peça. Assim como na petição inicial a gente aprendeu como fazer, ela vai ter aqui a sua própria estrutura. É claro que lá na petição inicial você começava com o endereçamento. Na contestação também tem endereçamento? Tem, também tem para você dizer para qual juiz está indo a sua petição. De qualquer maneira, quando se trata da redação, a gente precisa lembrar aquilo que eu falei, que eu tenho a defesa processual e a defesa de mérito. Então, nessa primeira parte aqui, em que incumbe ao réu antes de alegar o mérito, é o que a gente chama de preliminares. Então, se ele vai discutir qualquer coisa antes do mérito, ele vai estar discutindo as preliminares. Eu não coloquei aqui a palavra, então estou escrevendo aqui agora para vocês. Então, são as preliminares. O que a gente vai estudar agora, então, são as preliminares da contestação. Por que são preliminares? Porque elas são discutidas antes do mérito. Por isso que são chamadas de preliminares. A primeira preliminar que a gente tem para discutir é a chamada ali inexistência ou a nulidade de citação. Então, é o momento em que o réu vai dizer para o juiz que ele não perdeu o prazo para contestar, não está atrasado para contestar. Ele só ficou sabendo agora, 6 meses existe o processo, mas por que ficou sabendo? Porque foi tirar uma certidão negativa e constatou lá a existência do processo. Por quê? Até agora ele não tinha sido citado, né? Então ele não foi informado. Aqui é a questão de que o crescimento Professor, espontâneo. Oi, tá cortando bastante. olha, de todo mundo, como é que está isso? Continua ainda? Interessante, porque deve ser questão de conexão, porque aqui tá normal. Deixa eu tentar trocar esse áudio aqui, trocar o canal, vamos ver. Bom, várias pessoas falando que está cortando, continua cortando ainda, melhorou? Como é que tá esse som? Preciso ir falando para vocês verem se tá melhor. Melhor, enquanto tá melhor, Melhorou? professor. Tá, vamos ver se... De qualquer maneira, né, então, o que acontece? O réu, ele vai ter o momento dele para poder apresentar a sua dificuldade em ficar sabendo do processo, que certamente ali foi por conta de algum erro processual. O oficial entregou, de repente, a citação para a pessoa errada, né? Esse tipo de vício é um vício sério no processo? Muito sério, né? A nulidade, a falta da citação é o principal erro de um processo porque prejudica o contraditório. De qualquer maneira, olha o que acontece. Esse tipo de
nulidade é o que a gente chama de, esse tipo de preliminar, melhor dizendo, ela é uma preliminar dilatória. Por que que ela é dilatória? Atenção que eu vou dizer agora, ó. A inexistência ou nulidade de citação, se alegada no processo, se comprovada no processo, não põe fim ao processo, simplesmente dilata. Então, por que que dilata? Porque o processo vai continuar. Então, a gente sempre fala que a nulidade de citação, ela é uma preliminar dilatória. Por que que é dilatória? Porque dá para corrigir, né? Tanto dá para corrigir que o réu está ali se manifestando no processo. Então, é o momento que o réu tem para dizer que havia um vício processual. Vício esse que, com a sua contestação, dali para frente, não haverá mais, porque ele está efetivamente sabendo do processo e participando. A segunda forma que nós temos de preliminar é a chamada incompetência absoluta ou relativa, né? O que é incompetência? A gente já aprendeu que se trata ali então do local em que a ação é proposta, o juízo competente. A competência absoluta se trata da matéria ou da função do juiz ali, né? A gente fala da hierarquia, função ou hierarquia. E a relativa, de valor ou território. Então é o momento que você vai pedir para o juiz, ó, juiz, manda esse processo para a vara federal, manda esse processo para a vara de família, né, manda esse processo para a vara civil, quando você pede, então, a correção do juiz que está julgando. Da mesma forma, essa incompetência, ela é uma preliminar dilatória. Por que dilatória? Porque dá para corrigir, porque o processo vai ser mandado para o local correto, né? Agora, eu preciso chamar a atenção de vocês para um aspecto aqui, que é o dessa incompetência. Que aspecto é esse? Havendo alegação de competência relativa absoluta, a contestação poderá ser protocolada no foro de domicílio do réu, fato que será imediatamente comunicado ao juiz da causa, preferencialmente por meio eletrônico. Como é que é isso aqui, ó? Então, a gente estudou, basicamente, que a regra geral de competência é o domicílio do réu. Se por algum motivo o autor propôs a ação em um local diferente, então vamos dizer que o réu mora lá em Sarandi, e o autor, né, propôs a ação por qualquer motivo, sei lá, porque ele mora lá, propôs a ação em Londrina. Então, ele propôs a ação em Londrina. Então, teoricamente, a contestação tem que ser enviada para o juiz de Londrina, certo? Então, se o processo não tem nenhum problema, a contestação sempre é ajuizada aonde o processo está tramitando. Agora, se o réu mora em Sarandi, o réu pode protocolar diretamente esse processo lá em Sarandi. Então, nós vamos ter a defesa protocolada em Sarandi e a inicial protocolada em Londrina, né? Isso aqui não vai dar certo, porque eu preciso fazer a junção da contestação com a petição inicial, seja em Sarandi ou seja em Londrina. Por isso que é a incompetência. Quando se trata de processo físico, é muito mais fácil da gente visualizar isso aqui, né? Porque você levaria a sua contestação até a cidade do réu, que é Sarandi, não precisaria se deslocar até Londrina ou mandar pelo correio essa petição inicial. Hoje, com o processo eletrônico, você vai simplesmente, então, peticionar na comarca de Sarandi, ao invés de protocolar aonde está o processo em Londrina. Vejam que pode ser tanto de uma forma ou de outra, tá? Não é obrigatório se o protocolar para onde você quer que mande o processo. Você pode protocolar sem nenhum problema a sua contestação lá em Sarandi e o juiz de Sarandi, perdão, você poderia protocolar seu processo normalmente lá na cidade de Londrina e o juiz de Londrina, né, queria
analisar essa contestação, se iria mandar ou não lá para a cidade do réu. Então, ele poderia analisar se ele vai tirar de Londrina e mandar para a cidade do réu. Tanto faz, então, aonde você vai protocolar. Se você optar em protocolar diretamente na cidade do réu, não haverá nenhum problema nisso. A não ser que, né, o único problema que terá é que existe a obrigatoriedade de comunicar o juiz lá de Londrina que foi protocolado em Sarandi. Claro que essa comunicação é feita hoje de forma eletrônica. Pois bem, então, vamos imaginar que foi protocolado em Sarandi. Então, eu tenho lá a inicial, vou colocar aqui embaixo, aqui do lado. A inicial está lá em Londrina e a contestação, ela está aqui apresentada em Sarandi. Então, havendo incompetência, está ali, né, o nosso artigo. A contestação será submetida à livre distribuição se o réu houver sido citado por meio de carta precatória, juntado aos autos dessa carta, seguindo-se imediata remessa para o juiz da causa. Então, se você protocolou em Sarandi, essa contestação vai tramitar, digamos assim, pode até anotar, como se fosse uma petição inicial. É como se fosse, tá? É um paralelo. Por quê? Como se fosse. Você vai protocolar ali em Sarandi e o processo vai para a mão do juiz, né? O juiz vai analisar essa questão, né, reconhecida a competência indicada pelo réu, o juízo para o qual foi distribuída a contestação à carta precatória será considerado prevento. Então, se você observou que apresentou lá, perdão, a sua contestação em Sarandi, Sarandi é que irá julgar esse processo. E olha que interessante, ó, alegada incompetência, será suspensa a realização da audiência de conciliação ou mediação. Então, se você tem alguma discussão ali anterior à audiência de conciliação, se você tem a discussão da competência anterior a esse momento, vai suspender esse processo. Mas por que suspende? Porque precisa discutir se vai ser o juiz de Sarandi ou se vai ser o juiz de Londrina que vai julgar essa incompetência. Perfeito? Então, anota isso aí para não esquecer que enquanto não resolvido qual é o juiz competente, o processo fica parado, fica paralisado até que se resolva, porque é fundamental saber quem é o juiz correto que vai julgar esse processo. Ok? Então, essa aí é a preliminar da incompetência, pois não? Tem como se repetir que travou aqui para mim? Tem. Né? Enquanto você não tiver a decisão de qual juiz é o juiz competente, o processo ficará tecnicamente suspenso, vai ficar paralisado. O que é uma questão até lógica, digamos assim. Se eu não sei quem é o juiz correto, esse processo não pode continuar até que se defina que juiz é esse. Ok? Cuidado que nós não estamos falando de conflito de competência. O conflito de competência é quando os dois juízes se recusam a julgar ou os dois juízes se prontificam a julgar. Isso é uma outra coisa. Nós estamos falando aqui da incompetência. É quando o réu está dizendo, juiz, não é você, é o juiz de Sarandi quem vai julgar esse processo. Então, isso aqui é resolvido pelo próprio juiz da causa. Não precisa ter uma decisão do tribunal. Ok? É claro que se o juiz da causa julgar erradamente, se você não concordar com a decisão do juiz, aí você poderia recorrer sim, sem nenhum problema. Ok? Então, essa aí é a nossa incompetência. Por fim, né, definida quem é o juiz competente, o processo segue tranquilamente ali com o andamento normal desse nosso processo. Se ainda não aconteceu a audiência de conciliação, ela será realizada. Ok? Podemos avançar, então? Nossa terceira preliminar é a preliminar da incorreção do valor da causa.
essa preliminar também é uma preliminar dilatória. Por que dilatória? Ora, se o valor da causa está errado, a gente vai acertar esse valor. Então, se o autor colocou um valor da causa ali muito maior do que o necessário, caberá ao réu pedir a redução desse valor da causa e o mecanismo para isso é na própria contestação. Como eu disse, já também é uma defesa dilatória. Por que dilatória? Porque o processo não vai acabar, o processo vai continuar, basta corrigir o valor desta causa. Já aprendemos no semestre passado como se calcula o valor da causa, mas basicamente o valor da causa ele fica centrado, ele gira em torno do valor do pedido. Normalmente, em regra, né, o valor do pedido é igual ao valor da causa. Nem sempre, né, pode haver variações, como é o caso do despejo, como é o caso dos alimentos, em que o valor da causa é 12 vezes o valor daquilo que está sendo pedido. Mas por que é assim? Porque a lei está falando. Também eu tenho processos que não têm valor econômico, como, por exemplo, uma investigação de paternidade. E aí serve qualquer valor, uma alteração de nome, qualquer valor. Então, se esses valores estão incorretos, você vai ter que pedir a correção. Por que se pede essa correção? Porque o valor da causa ele serve como referencial principal deles, é o cálculo das custas processuais. O principal indicador do valor da causa é esse, cálculo das custas. Mas não só, né, ele pode influenciar uma multa, ele pode influenciar a fixação de honorários, por isso a importância dele ter o valor correto, nem maior, nem menor, e a chance que o réu tem para dizer que o autor fez isso de forma equivocada é na própria contestação. Perfeito? Além da impugnação, valor da causa, nós temos então também a inépcia da petição inicial. Isso que a gente aprendeu, né? Quando há problema ali em torno do pedido, o pedido está incompleto, ou não tem pedido, ou há uma contradição dentro do pedido. Aqui sim, ó, a inépcia da petição inicial, para quem se recorda do que a gente já estudou também, ela vai gerar o indeferimento da nossa petição inicial. Então, se é indeferimento, é uma defesa peremptória. Por que peremptória? Porque vai acabar ali o nosso processo. Perfeito? Então, a inépcia da petição inicial pode levar ao fim do nosso processo. Perfeito? Inépcia, a gente falou isso aí há umas 2 aulas atrás. O que seria inépcia? Depois nós temos uma figura nova para vocês, que é a figura da perempção. A perempção, como o próprio nome já se aproxima, ele é peremptória. A perempção vai levar ao final do nosso processo. Preciso que vocês prestem bastante atenção agora, que é um aspecto novo esse aqui. Até então, que eu me recorde, eu não tenha falado com vocês sobre a perempção. Mas, afinal de contas, o que é uma perempção? A perempção está lá no artigo 486, parágrafo 3º, que diz assim: se o autor der causa por 3 vezes a sentença fundada em abandono, não poderá propor nova ação contra o réu com o mesmo objeto, ficando ressalvada a possibilidade de alegar em defesa tal direito. Atenção a isso, pessoal. Quando é que ocorre a perempção? O que é perempção? Se quiser anotar, anota assim, ó. Se o autor, por 3 vezes, abandonar o processo, não poderá ajuizá-lo pela 4ª vez, pois estará perempto o seu direito. Às vezes o aluno fica em dúvida sobre esse negócio aqui, porque é muito, vamos dizer assim, uma linguagem bastante chula, é muito viajado isso. Como assim? Teria que o autor, olha que interessante que seria a perempção, o autor procuraria um advogado, o advogado elaboraria uma petição inicial, levaria isso para juízo, pediria a cessação do réu, o processo estava tramitando até o momento que o autor abandonou, o autor parou de
acompanhar o processo. Então, o juiz marca lá uma audiência e o autor não vai, ele abandona. Tá? Isso pode acontecer, uma vez até a gente ver acontecer. Mas vamos imaginar então, abandonou, acabou. O autor vai e propõe a ação uma segunda vez. Da mesma forma, igualzinho, tudo igual, né? Procura um advogado, o mesmo ou outro advogado, elabora uma petição, o processo está tramitando até que o autor, por exemplo, não recolhe as custas para citação do réu, ou não recolhe as custas para a realização de um exame pericial. Em outras palavras, o autor, pela segunda vez, abandona o processo. Esse autor teria a possibilidade de propor de novo. Procura um advogado, outro advogado, elabora uma petição inicial sobre o mesmo tema, mesmo problema, leva para o juiz pela terceira vez, abandona. Observe que as 3 vezes ele teve que pagar custas, teve que pagar honorários para os advogados, enfim. Quem é que faria isso? Então, por isso que eu falei que é muito, vou usar a expressão de novo, viajado, porque na prática, você não, dificilmente você vê isso acontecer, ninguém tem dinheiro para ficar jogando fora. A não ser que fosse lá justiça gratuita, mas mesmo assim, processo não é para ficar incomodando o outro, é para resolver problemas. Então, por isso que tem a preempção. Se por 3 vezes, né, a gente deu bastante chance ao autor, se por 3 vezes o autor não levou o processo até o final, ele não poderá fazê-lo agora pela 4ª vez. Então, estará perempto o seu direito. Ele até tem o direito, mas não vai poder usar mais para propor uma petição inicial. Né? A lei coloca que se ele for processado, ele até pode alegar, trazer aquele assunto como defesa, mas para a petição inicial ele não pode mais propor, porque está extinto o seu processo, porque ele abandonou outras 3 vezes anteriormente esse processo. Ok? Então, por isso que eu coloco aí que é algo difícil de acontecer, porque implicaria ali em 3 vezes anterior o autor ter ido, se movimentado, pagado honorários, custas, e não, assim, dificilmente vai acontecer. Mas está ali, né, se vier a acontecer, a gente chama isso aí de perempção, né, e é isso aí que é cobrado em concurso público e em exames de ordem do pessoal do direito. Outra preliminar, na verdade que são 2, a gente vai estudá-las juntas, porque são irmãs quase gêmeas, litispendência conjugada. A gente trabalha as 2 juntas, as 2 são preliminares peremptórias. Né? Então, quando que eu tenho litispendência, quando que eu tenho a coisa julgada? Então, verifique se a litispendência ou coisa julgada, quando se reproduz a ação anteriormente ajuizada. A gente já falou bastante disso, né? Vou repetir mais uma vez. Né? Uma ação é idêntica à outra quando possui as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido. Em outras palavras, é a mesma ação. É a mesma ação. Talvez escritas de forma diferente, talvez com advogados distintos, né? Por que alguém faria isso? Também é uma coisa difícil de entender, porque o autor teve inicialmente ali 2 despesas, mas enfim, foi proposto, eu já vi isso acontecer, já atuei em processo em que o autor me contratou, já tendo proposto a ação há muitos anos atrás com outro advogado. Eu perguntei para ele, daí, falei, mas rapaz, isso aqui é uma litispendência, quando o juiz pôs fim à nossa ação. Ele falou, ah, doutor, eu esqueci que eu já tinha essa ação lá em Curitiba. Né? Então, das 2, uma, ou ele é muito esquecido mesmo, ou tem tanto processo que nem sabe quantos estão tramitando. Mas pode acontecer. Adiantando, quando que eu vou ter a litispendência? Quando se repete a ação que está em curso. Né? Então, a litispendência é quando o processo ainda está em trâmite. Tá? Tem que estar tramitando. 2 ações ainda em trâmite. A única diferença da coisa julgada é que a coisa julgada repete uma ação que já foi decidida por sentença transitada em julgado. Em outras palavras, a coisa julgada diz respeito a um processo que já acabou, diz respeito a um processo que já foi julgado, enquanto a litispendência se refere a processos pendentes, se refere a processos que ainda estão tramitando. Seja uma ou seja outra, a consequência é a mesma, é a extinção do processo, né, a extinção do
processo mais recente, mais novo, digamos assim, então esses processos serão extintos. Haverá uma sentença que irá pôr fim ao nosso processo. Perfeito? Então, observem que quando a gente está falando de preliminares, estamos falando de questões processuais. Né? Não estamos, até agora não falamos se o autor tem ou não tem direito. Esse ter ou não tem direito é lá no mérito, é lá no direito civil que a gente vai buscar essa resposta. Estamos só falando aqui de defeitos do nosso processo. Também, né, as preliminares trazem para nós aí também a figura da conexão, também nossa velha conhecida. Né? Na conexão, você tem uma defesa também chamada de dilatória. Por que dilatória? Porque na conexão, você vai ter a reunião de processos. Né? Eu não sei, não me lembro se eu coloquei aqui. Coloquei. Né? Quando que eu tenho a conexão? Duas ou mais pessoas podem chegar no mesmo processo em conjunto, tipicamente quando entre elas houver conexão pelo pedido ou pela causa de pedir. Então, na conexão, você tem um processo em que o pedido é o mesmo ou a causa de pedir é a mesma. Né? A diferença da coisa julgada ou da litispendência é que lá ambas levam à extinção do processo. Aqui não. A conexão leva à reunião dos processos. Né? Reunião aonde? Reunião perante o juiz prevento, o juiz que primeiro determinou a citação, o juiz que primeiro recebeu o processo. Então, eu vou reunir os processos perante o mesmo juiz. Por isso que é uma preliminar processual, para poder resolver questões dessa categoria dentro da nossa estrutura processual. Ok? A outra forma que nós vamos ter de preliminar é lá, né, a incapacidade da parte ou defeito de representação. Então, também é dilatório, também dá para corrigir. É lá um incapaz que está sem o seu representante legal, quando você tem lá a morte de um representante legal, você ainda não tem nomeação de um novo, a falta de autorização seria ali quando você tem a necessidade em ações que envolvem marido e mulher, você tem que ter a outorga uxória, né, a participação do casal ali no processo, ou ainda quando o advogado está sem procuração. Então, é resolver questão de capacidade da parte, defeito de representação ou falta de autorização. Essas circunstâncias são circunstâncias graves que precisam ser corrigidas. É claro que quando a gente fala que é uma defesa dilatória, que precisa ser corrigida, é dilatória porque permite a correção. Por óbvio que se não corrigir esse defeito, ele também levará ao fim do meu processo. Mas no primeiro momento ela é dilatória. Vamos pegar aqui um caso mais simples, que é a falta da procuração. O advogado esqueceu de anexar a procuração. Isso vai ocasionar a falta, o defeito de representação. Então, vai por fim ao processo? Não. Bastará o autor, o advogado do autor, apresentar a sua procuração e o processo vai seguir normalmente. Perfeito? Convenção de arbitragem. Essa convenção de arbitragem é quando as partes fazem um acordo para que somente o juiz possa resolver. Aqui é uma certa confusão se a convenção de arbitragem é dilatória ou é peremptória. É bem complicado isso aqui, dependendo do autor, ele segue uma linha ou outra. Nem me lembro do Humberto se ele segue como dilatório ou peremptório. Eu coloquei aqui dilatório, né, mas depende de como você vai interpretar o problema. As duas formas estão certas, inclusive. Porque o que acontece? Se alegada a convenção de arbitragem, você vai ter que mandar esse processo para um árbitro julgar. Então, se você está mandando para um árbitro julgar, não vai ser colocado fim ao processo. O árbitro vai continuar o julgamento. Outros entendem que o árbitro não é juiz, não é judicial. Se não é judicial, vai ter que acabar aquela discussão e começar uma nova, que seria junto ao árbitro. Então, essa classificação aqui é uma classificação
que depende do ângulo que você vê o problema, pode ser dilatória ou pode ser peremptória. Então, essa classificação aqui não nos interessa tanto nessa questão, porque é uma questão muito específica, muito sui generis, né? Eu acho que eu esqueci de colocar aqui, não, coloquei. Estou bom nesse negócio, não estou esquecendo muita coisa, não, né? Atenção a essa aqui, pessoal, a convenção de arbitragem ela tem uma peculiaridade. Tem uma peculiaridade. E se o autor, perdão, se o réu não alegar a arbitragem, esqueci de falar da incompetência relativa também, são as duas preliminares que, se não alegadas na contestação, ocorre a chamada prorrogação. O que significa dizer? Olha lá, ó, parágrafo 6º. A ausência da alegação da existência da convenção de arbitragem prevista neste capítulo implica na aceitação da jurisdição estatal e a renúncia ao juízo arbitral. Então, a arbitragem a gente aprendeu lá nas primeiras semanas do ano. O que é arbitragem? Quando as partes pactuam, fazem um contrato que versa sobre direitos disponíveis para quê? Para que uma terceira pessoa, que não é o poder estatal, para que uma terceira pessoa que seria escolhido pelas partes, ela iria fazer, então, a chamada, o julgamento da questão. Então, por isso que se chama convenção de arbitragem. Só que, olha que interessante, se o autor ignorou a convenção de arbitragem, levou a um juiz para que o juiz julgasse, se o réu não se manifestar na contestação, significa que o réu está aceitando o juiz. E a convenção de arbitragem ela perde o efeito, ela não poderá mais ser trabalhada dentro do meu processo. Então é como se ela nunca tivesse existido, tá ok? Isso se aplica à convenção de arbitragem, mas fica também atento lá em competência relativa, que seria, por exemplo, um contrato em que eu tive um foro de eleição, escolhi um local para propor a ação. Se eu não alegar isso na contestação, ocorre a prorrogação da competência e o juiz vai ser responsável pelo julgamento, ok? Então, de todas as preliminares, as duas únicas, né, falar duas únicas não tem jeito, mas as duas alegações que obrigatoriamente tem que acontecer e não pode ser feito no futuro é essa da convenção de arbitragem ou da incompetência relativa, perfeito? Então, muita atenção a isso, é um aspecto, digamos assim, diferente da nossa contestação. Continuando o assunto, ainda em preliminares, está quase acabando. Ausência de legitimidade de interesse processual. Aqui é o tal da carência de ação. Então, tem que ser legítimo para estar propondo o processo. Então, eu não posso, eu alugo um imóvel, por exemplo, da imobiliária, vamos pegar lá, alugo um imóvel, vou pegar o nome aqui da Vanessa, e eu ajuizo a ação contra a Daniela, que está aqui no nosso chat. Então, se a proprietária é a Vanessa, por que eu estou processando a pessoa errada? Então, isso daria ilegitimidade. O interesse processual, a gente aprendeu que tem que usar a ação adequada e a obrigação, por exemplo, tem que estar vencida. Se não está vencida a obrigação, não tem por que eu propor ação, e é essa ausência de legitimidade ou interesse processual, a gente chama isso pela doutrina de carência de ação. Também, isso leva à extinção do processo, ok? Falta de caução, outra preliminar que ele exige, ou outra prestação que ele exige como preliminar, né? Isso aqui é dilatório. Como é que é isso aqui? Lembra quando a gente falou da perempção? Que a pessoa vinha, propunha ação pela primeira vez, até que essa ação ela era abandonada. Poderia ser proposto uma segunda vez? Poderia, mas para ele propor uma segunda vez, ele tem que pagar as custas da ação anterior, tem que quitar essas custas. Ok? Então, se o autor não pagar essas custas da primeira ação, na segunda poderá ser alegada falta de caução ou preliminar. Perfeito? Então, é uma condição para que esse processo possa ter a sua continuidade.
Então, não pode ter nenhuma pendência. Aqui vai depender muito do tipo de ação. Aqui você vai ter que, isso aqui depende, exigir um estudo mais aprofundado de processo para ver quais são as circunstâncias que eu tenho obrigação de pagar alguma coisa para poder fazer o processo acontecer. Eu tenho aqui uma situação lá no direito tributário, que talvez muitos não saibam e até se assustem com o que eu vou dizer agora, mas é a lei tributária assim mesmo. Então, se você é cobrado por um imposto, vocês cobram de você lá 10 mil reais de impostos, e você fala que você não deve esse imposto, para você poder propor ação tributária, você é obrigado a depositar os 10 mil reais. Se você não depositar os 10 mil reais, você não vai poder discutir que você não deve aquele tributo. Olha que interessante. Para você dizer que não deve, você tem que depositar o dinheiro que você não deve, ok? Claro que isso depende da situação. Hoje tem juiz que já está aceitando a ação sem esse depósito. Tem várias formas de você não precisar desembolsar esses 10 mil. Né? O brasileiro sempre acha uma forma na lei de regularizar a situação. Mas, teoricamente, né, para a gente pegar aqui o encaminhamento, algumas ações tributárias, não são todas, tá? Dependendo do tipo de situação tributária que você precisa discutir, que você não deva, tá ali, você é obrigado a depositar o valor integral do tributo para poder discutir aquilo que você não deve. E isso é uma preliminar, a lei exige isso para que o processo possa continuar. Ok? Não há nenhum problema. Se o depósito não foi feito, você alega que o depósito não foi feito, o Estado, né, o cobrador de impostos alega que não foi feito e é dado um prazo para que ele apresente faça esse pagamento. Terminando, né, nós ainda temos a justiça gratuita. Então, se o juiz concedeu indevidamente a justiça gratuita, aqui é o momento que você terá para discutir com o juiz, mostrando para ele que não está correto aquela justiça gratuita. A pessoa que está pedindo aquele benefício, ela tem condição de pagar as custas processuais. Então, é o momento que você vai alegar aqui a gratuidade. Se não alegar agora, não tem problema, você pode alegar depois. Né? Todas as preliminares, com exceção da incapacidade relativa e a convenção de arbitragem, da arbitragem, fora essas duas, todas as outras, se você não alegar na contestação, você pode vir e alegar depois, né? Uma que também não daria, me ocorre agora, é a nulidade da citação, porque se você a partir do momento que você protocolou sua contestação, você supriu qualquer nulidade, então não teria necessidade ou lógica, né, de alegar posteriormente a chamada nulidade, perfeito? Então, estas são as nossas preliminares. A gente precisa conhecer cada uma delas para que ela possa ser aí apresentada na nossa contestação, perfeito? Mas a contestação ainda tem uma outra utilidade, né? Estamos concluindo, mas ainda para poder concluir tem que falar desse outro assunto que é a correção do polo passivo. Então, às vezes é necessário para o réu mostrar para o juiz que não é ele o réu. Né? Se assemelha muito lá à questão da ilegitimidade. Né? Só que há uma diferença aqui. Vamos lá. Alegando o réu na contestação ser parte legítima ou não ser o responsável pelo prejuízo invocado, o juiz facultará ao autor a alteração da petição inicial para substituição do réu. Isso aqui, antes do código atual, era chamado, tinha o nome de nomeação à autoria, era trocar o réu. Aqui eu quero trocar o réu. Então aqui o réu está dizendo que não é ele o responsável e está dando ao autor a possibilidade de corrigir esse polo passivo. Então assim, olha, não sou eu que estava no carro, o carro está no meu nome, né? Isso não vai dar certo, o carro no nome não vai dar errado. Vamos pegar um outro exemplo. Não fui eu que quebrei o portão, né? O vizinho falou, olha,
o portão está quebrado, não fui eu que quebrei, foi o vizinho da esquerda que quebrou. Aí o autor é que vai decidir, né, se ele vai querer continuar contra o mesmo réu ou se vai querer trocar o autor. Né? Qual que é o problema? Se o se o autor concordar em trocar o réu, tá lá, ó, realizada a substituição, o autor reembolsará as despesas e pagará os honorários ao procurador do réu excluído, que serão fixados entre 3 a 5% do valor da causa. Então, o que aconteceu? O autor processou a pessoa errada. Essa é a real. O autor processou a pessoa errada. A pessoa errada se identifica, fala que não é ele, contesta e informa o juiz que ele não é parte legítima. O juiz vai dar 15 dias para o autor. Vai perguntar para o autor, claro que não com essas palavras, né? Vai despachar lá para o autor, seria mais ou menos assim. Autor, e aí, você quer continuar a ação contra esse réu ou você quer trocar de réu? Mais ou menos é isso que o juiz vai querer saber do autor. Se o autor disser, vou trocar de réu, legal, troca o réu e o processo daí vai se encerrar para aquele réu. Mas presta atenção, o processo não vai acabar, vai simplesmente trocar a figura do réu, vai ter que ter uma nova citação, vai começar tudo de novo lá naquele esquema inicial que a gente apresentou. Porque a citação, ela precisa acontecer desse novo réu. Ok? O artigo 35, aqui que fala dos honorários, né, como que é cobrado esses entre 3 a 5%. Tem a ver ali com todo o zelo, o cuidado profissional, né, o andamento. Ok? Eu não vou entrar agora nisso. O que vocês precisam saber agora, nesse momento, é que se trocar o réu, o advogado do autor, né, o autor vai ter que arcar com as despesas que esse réu teve com advogados. Afinal de contas, o autor processou a pessoa errada. Ok? Agora, muita atenção ao 339. Quando o réu alegar sua ilegitimidade, atenção, ele tem a obrigação de indicar a pessoa correta. Claro, se ele tiver conhecimento, né? Então, não fui eu, foi o vizinho da esquerda que quebrou o portão. Então, se eu sei que foi o vizinho da esquerda, minha obrigação é dizer, né, é delatar, é fazer a fofoca, é apontar o dedo, né, coisa que o brasileiro tem muita dificuldade em fazer. Né, ele nunca quer indicar o responsável, ele quer sair, pois não? Mas nesse caso você não tem que comprovar que foi ele? Só basta você saber que foi o vizinho Aí é da que tá, esquerda? aí é que está o problema. Né? Pela legislação, não há uma obrigação de você provar. Há uma obrigação de você, se você souber quem foi, é tua obrigação indicar. Né? Por que é tua obrigação indicar? Está aqui, ó, o artigo vai continuar piorando a tua vida. Se você souber e não indicar corretamente, você será obrigado a pagar as custas. Até aí tranquilo, né? Não tem tanto problema. Agora o babado é esse aqui, ó. Indenizar o autor pelos prejuízos decorrentes da falta da indicação. Então o problema não é você ter que provar, você não tem que provar que foi o outro. O problema é se o réu conseguir provar que foi o outro e provar que você tinha conhecimento daquilo e não falou na contestação quando você podia ter falado na contestação. Porque você veja... Acho que ficou mudo o microfone aqui, né? Apertei aqui. Deixa eu voltar. Então, se você simplesmente, na contestação, disser o seguinte, excelência, não fui eu que quebrei o portão, e ficar bem quietinho, não foi você, o réu, desculpa, o autor, não vai ter como propor ação, porque ele não sabe, né, quem é que foi que fez aquilo. Então precisa ficar parado lá anos, até que, para o seu azar, aparecer lá uma filmagem, né, que hoje é muito na moda. Aparece uma filmagem você ali do lado do vizinho, de mão dada com ele, vendo ele quebrar o portão. Então, olha o risco que você corre. Se ficar provado que você sabia e você não falou nada, você vai indenizar a figura do autor. Então, talvez esse seja o nó
dessa situação. Tá? Então, se você sabe quem fez o erro, se você sabe quem agiu errado, você tem a obrigação de falar para o Estado, você tem a obrigação de falar para o juiz, obrigação de falar no processo. Se você não falar e ficar provado que você sabia, você pode ter um prejuízo que tecnicamente não seria seu. Mas se o vizinho quebrou, ele que paga o portão. Então, aponte o dedo, né? Responsabilize quem é o verdadeiro responsável e evite aí o risco dessa indenização. Ficou claro? Sim. Aluno gosta de perguntar algumas coisas, eu vou continuar o mesmo raciocínio que aluno faz agora. Mas, professor, vai ter que apontar o outro, vai ter que indicar o outro? Vai, pessoal. E na prática isso acontece? Olha, pessoal, na prática, às vezes o réu não quer se meter. Às vezes o réu até corre o risco. Ele prefere correr o risco do que ter uma inimizade com outra pessoa, de indicar o verdadeiro responsável pelo ato. Então, assim, eu sei que não é fácil, né? É difícil se meter, digamos, você está se metendo num problema que não é seu. A realidade é essa. Mas, eu insisto, se tem conhecimento, fale logo, né? Para depois não ter problema futuros nesse processo. Perfeito? Para o autor, não tem tanto problema. Né? Se o autor aceitar a indicação, procederá no prazo de 15 dias a alteração na petição inicial e a substituição do réu, né, observando lá o 338, que fala, né, que haverá o reembolso das custas para o réu errado que atuou até então nesse processo. Perfeito? Então, isso aí a gente chama de correção do polo passivo, é trocar o réu, basicamente a ideia. Ok? Por fim, desta partezinha, no prazo de 15 dias terá que indicar a pessoa correta para que o processo possa prosseguir normalmente, para que o processo possa ter o seu andamento. Ok? Pois bem, pessoal, então essa é a correção do polo passivo. Por fim, terminando o nosso material, a gente tem que falar também disso aqui, ó, impugnação especificada. Né? O que é a impugnação especificada? Você tem que contestar cada item que for apresentado na sua contestação. Aquilo que não for impugnado, pessoal, é considerado verdadeiro. Por exemplo, o autor alega que o réu estava em excesso de velocidade, que o réu passou o semáforo vermelho, que o réu estava dirigindo embriagado. Aí o réu vai lá e contesta, fala, não estava embriagado, não passei o semáforo vermelho e fiquei em silêncio quanto ao excesso de velocidade. Qual é a leitura que a gente faz? Aquilo que não foi impugnado é verdadeiro. Se ele não desmentiu que ele estava em excesso de velocidade, significa que ele estava em excesso de velocidade. Perfeito? Então, por isso a preocupação de apresentar toda a matéria de defesa. Aquilo que não for impugnado não será considerado verdadeiro. Bom, é claro que isso não é absoluto. Tem 3 situações aqui em que você não vai precisar fazer impugnação especificada, que, por exemplo, não é admissível a confissão. Então, é direito indisponível. Vamos pegar lá, investigação de paternidade. Entra com uma ação contra você, você não nega que é o pai. Né? Então, o fato de você não negar que é o pai torna você pai? Não. Vai precisar do andamento do processo para ter a continuidade, porque não tem como confessar essa questão. Tá? Uma outra situação é o incapaz. Entraram com uma ação contra o incapaz. E o incapaz não discutiu a questão da prescrição. Não tem problema. Quanto ao incapaz, não corre o prazo prescricional. Então, são situações em que não cabe a chamada confissão. A segunda é mais fácil. A petição estiver acompanhada de instrumento considerado da substância do ato. Então, você está pedindo lá o divórcio. Você não nega que não foi casado. Só que no processo não tem ação de casamento. Então, não vai valer
você não ter tratado daquele assunto. Outro exemplo é propriedade de bem imóvel. A pessoa discute a propriedade de bem imóvel, mas não colocou na petição inicial a escritura. Então, a ausência da escritura também impede, digamos assim, a aceitação como verdadeiro de um fato em que não tem um documento ali, né? E esse terceiro aqui estiver em contradição com a defesa. Então, o que eu preciso que vocês gravem é o seguinte: a impugnação tem que ser especificado. Aquilo que não foi especificado é reputado verdadeiro, ok? Essas exceções a gente vai voltar quando falarmos da revelia, que a gente vai poder tratar com maiores detalhes desse negócio aqui. Perfeito? E por fim, nosso último assunto, se a gente falou da impugnação especificada, a gente tem que falar da contestação genérica. Como é que é isso? Então, eu tenho que contestar cada item apresentado. Só que essa impugnação especificada não cabe ao curador especial ou advogado dativo, né? Quem que é o curador especial? Lembra lá, o curador especial é aquele cara que é nomeado pelo juiz quando o réu foi citado por edital. Essas pessoas, né, o advogado nomeado pelo juiz, a contestação pode ser assim, ó: o réu não deve nada. Pronto, né? Tá feita ali a contestação. É uma contestação genérica. A contestação genérica ela é o oposto da especificada, né? Ela é o antônimo da especificada. Então, numa eu tenho que detalhar tudo e nessa outra eu posso fazer de forma ampla. Atenção, só cabe ao advogado dativo, que é o advogado nomeado pelo juiz no processo, ou ao curador especial. Perfeito? Os demais são obrigados a fazer a impugnação especificada. Por fim, nós temos aí novas alegações. O aluno sempre pergunta, mas não vai poder alegar mais nada depois? É o último momento? É o último momento. Aqui a gente fecha com o primeiro slide. Toda a matéria de defesa. É claro que tem que ter uma brecha. Depois da contestação, você só vai poder trazer novas alegações para o processo quando for direito superveniente, ou seja, questões que aconteceram depois da petição, depois da sua contestação. Você contestou, né, mas o réu continua praticando coisas no processo. Então, ali você vai poder trazer alegação sim, porque é uma alegação nova, né, não existia aquilo até a contestação. Assuntos que o juiz possa conhecer de ofício, que é lá, vamos pegar, por exemplo, uma prescrição. Você não falou nada da prescrição na sua petição inicial, mas o juiz tem a obrigação de conhecer a prescrição de ofício. Então, ele pode acatar, ou melhor, você pode apresentar essa alegação, porque era obrigação dele ter visto antes e ele não o fez. Perfeito? E por fim, agora sim a última informação: por expressa autorização poderem ser alegadas em qualquer tempo ou grau de jurisdição. Seria lá o caso da incompetência absoluta. Nessa absoluta você não alegou na contestação. Não tem problema, você pode alegar depois, porque a lei permite que seja alegado em qualquer tempo ou a qualquer momento. Então, basicamente, pessoal, essa aí é a nossa contestação. Tá? Então, esses são os assuntos que vão versar na nossa contestação. A gente vai sempre trabalhar, então, com esses elementos aí, lembrando que o próximo assunto não sou eu que vou falar para vocês, o mérito, né? Como é que vai tratar do mérito na contestação? Isso não é o professor de direito processual que vai trabalhar com vocês, isso é o professor de direito civil, direito material que vai dar a resposta a vocês. Perfeito? Alguma pergunta, pessoal? Alguma coisa que vocês queiram esclarecimento, que eu possa ajudar? Estou à disposição. Não, professor, obrigado. Ok, agradeço a atenção de todos aí e ficam